Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo bom? Querida, você pode executar os vídeos? Posso, sem problema. Ah, perfeito. Então vamos aguardar aí às 9. Obrigado. Disponha. Tá comigo?
Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentá-los. Nós vamos dar início ao Salão de Ferramentas do SBSEG 2020. Serão apresentados 8 trabalhos, né? Primeiramente, nós vamos assistir a apresentação de 4 trabalhos. Em seguida, nós vamos a um tempo para perguntas e também temos um intervalo de coffee break. Depois nós teremos mais 4 apresentações e em seguida teremos novamente uma sessão de perguntas. Milena, acredito que você já possa colocar a primeira apresentação. Ok, eu só vou pedir que tu confirme comigo a ordem dos trabalhos, poderia? Ok, só um minutinho. Bom, na primeira sessão nós vamos ter o artigo Minimalistic WAF, um Web Application Firewall baseado em ganchos de API I/O Next. O segundo trabalho da primeira sessão é ferramenta PP Sensor, detecção de pornografia em tempo real no stream de vídeo. O terceiro trabalho seria o Breaking Good, injeção de payloads legítimos em binários maliciosos para teste de robustez de antivírus contra evasão. E o quarto trabalho da primeira sessão é o sintetizador de gramáticas para obfuscação de dados em sistemas de logs. Muito obrigada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação do Minimalistic WAF no Salão de Ferramentas do SBSEG 2020. Eu sou o Murilo Pimenta, estudante do curso de Engenharia de Software da Universidade de Pernambuco, autor da ferramenta, e o orientador do projeto é o professor Carlos Marcelo Revoredo da Silva, da UPE do campus Garanhuns. O Minimalistic WAF é um firewall de aplicação web, destinado inicialmente ao Node.js e com foco no Framework Express. Ele visa combater vulnerabilidades específicas em aplicações Node.js, além de um processo de implantação minimalista, simples, que não demanda uma alteração ou modificação significativa na infraestrutura do servidor, tornando-o o ideal para fornecer uma barreira de proteção a mais, com um alto custo-benefício. Suas regras e fragmentos de ameaças foram retirados e adaptados do Core Rule Sets, o CRS, utilizado como banco de regras padrão do Mod Security. O Minimalistic WAF foi projetado para atuar sobre as mais comuns vulnerabilidades presentes em aplicações web baseadas no Node.js, como, por exemplo, a travessia de diretórios, rejeições de promessas não tratadas, exceções não tratadas, injeções de SQL, ataques de XSS, injeções de bytes nulos, poluição de protótipos e negações de serviço através do protocolo HTTP. No experimento controlado, o Minimalistic WAF atua no contexto do servidor de origem, processando as requisições de entrada e rejeitando solicitações ilegítimas, com status 403. Enquanto na resposta, os ganchos de I/O atuam em 7 funções, filtrando e bloqueando respostas com exposições de dados, erros de bancos de dados, consultas SQL refletidas, além de erros do framework. O fluxo dos testes funciona da seguinte forma. Uma solicitação é feita pelo atacante com uma carga útil. Em seguida, o firewall decide se essa carga útil será aceita ou negada. Caso aceita, ela será repassada à camada de aplicativo do servidor, onde é então processada e uma resposta é obtida. Essa resposta é novamente analisada pelo firewall, que decide se ela será aceita ou se será bloqueada também, finalizando assim o ciclo.
Alguns experimentos foram realizados para aferir os tempos de carregamento e processamento das solicitações com e sem o firewall. No primeiro caso, sem o firewall, os resultados obtidos foram expressos pela linha horizontal vermelha, demonstrando baixíssimos tempos de processamento das solicitações entre 1.000 e 21.000 solicitações de 8 KB de dados cada, simultaneamente. Foram utilizadas solicitações POST no experimento, sobre uma máquina com um processador i5 4440S com 2,8 GHz de frequência, equipado com uma memória de 8 GB. Ao longo do experimento, foi possível notar que os tempos de carregamento com o firewall foram bem superiores em comparação com o maior tempo de resposta sem ele, de 1/10 de milésimo de segundo. O uso do firewall aumentou os tempos de resposta entre 6 milissegundos e 10 milissegundos, conforme ilustra o gráfico. Um dos principais benefícios da ferramenta está na utilização de seu conjunto de regras e seu motor de pesquisa e varredura de ameaças nas solicitações com apenas 3 linhas de código, sendo 2 importações e um registro de callback. O nome minimalístico deriva da ideia de usufruir da proteção de uma ferramenta que pode ser anexada a qualquer serviço Node.js e até ser utilizada como um Cloud Proxy, caso adequadamente configurado. O motor de varredura do MiniWAF utiliza internamente uma pilha de regras padrão e derivada de amostras de regras do CRS. Cada regra pode possuir uma ou mais DACLs, além de filtros. As DACLs atuam sobre os grupos de acesso, tais como endereços de IP, agentes de usuário, métodos de solicitação HTTP, entre outras características. Já os filtros atuam sobre os cabeçalhos, parâmetros e cadeias de consultas, além, é claro, do corpo da requisição. Por fim, antes de apresentar a ferramenta em pleno funcionamento, veremos algumas amostras de ataques sofridos. No primeiro histórico, vemos uma tentativa de acesso de uma ferramenta de scan de segurança ou de uma possível botnet conhecidamente má. O acesso foi bloqueado e o evento registrado nos logs do servidor, para uma posterior perícia. Já no segundo caso, vemos várias tentativas de inclusões remotas de arquivos, possivelmente via string de consulta, que poderiam fornecer acesso ao servidor para o atacante. Dessa vez, o ataque se concentrou no protocolo HTTPS, na porta 443, diferentemente do anterior, que foi no protocolo HTTP. E por fim, no terceiro e último histórico, vemos uma tentativa de execução remota de código e poluição de protótipo sendo bloqueadas. As poluições de protótipo são falhas graves que podem levar a consequências danosas para diversos sistemas, pois injetam propriedades nos objetos do Node.js, causando sua substituição e até levando a negações de serviço. Agora que você já conhece a ferramenta, gostaria de convidá-lo ou convidá-la a utilizá-la, testá-la e deixar seus feedbacks, bem como experimentá-la em nosso ambiente controlado de prova de conceito. Nos próximos minutos desta apresentação, veremos o firewall em pleno funcionamento no Kali Linux 2020, onde usarei uma abordagem de smoke testing que validará a funcionalidade mais vital do firewall, que é a contenção de ataques. Olá novamente, eu estou no Kali Linux versão 2020 e dessa vez para realizar os smoke tests. Antes de realizá-los, é necessário instalar alguns componentes. Eu vou estar fazendo isso agora. Esses componentes estão descritos aqui. Eu tenho uma linha de comando de cada um. Vamos executar aqui o terminal à parte. É necessário o ambiente de gateway, iniciar o Apache e o MySQL e ter o DVWA instalado, né? Além disso, é preciso ter um MiniWAF Toolkit para estar realizando os testes. Pronto, o gateway já está iniciado e o ambiente do Apache também. Vamos agora realizar um teste de todos os módulos do MiniWAF. Esses testes realizados aqui são feitos de forma automatizada com o objetivo de verificar as regras do firewall.
Agora vamos realizar um teste de negação de serviço para ver como ele se sai. Você pode ver que ele bloqueou a maioria dos ataques, na verdade todos, né? Está fazendo várias conexões simultâneas. E ele também passou no teste, ele conseguiu bloquear. Ele tem uma regra que bloqueia até 1024 conexões simultâneas no intervalo de tempo de 15 minutos. Então ele aplica um limite de conexões. Alguns testes não podem ser realizados sem o SQL Map, a exemplo dos de injeção de SQL. Então nós faremos a parte aqui. Essa injeção de SQL é feita no DVWA de forma automatizada e autenticada. Ele acusou que tem um AF bloqueando as requisições, como vocês podem ver. E a gente vai prosseguir com os testes. Ele achou o banco de dados MySQL, querendo que eu inclua os tipos de ataque do MySQL. Ok. É importante lembrar que o firewall ele não previne todos os tipos de ataque o tempo todo. É possível que uma injeção de SQL ocorra, mas ele vai dificultar isso ao máximo. Nesse caso, ele está perguntando se quer que eu faça mais testes. Não, isso é o suficiente. Como você pode ver aqui, ele conseguiu obter, mesmo com o firewall, o banco de dados sendo usado, mas ele não conseguiu encontrar o número de tabelas. Ou seja, isso significa que o firewall conseguiu dificultar e muito o trabalho. Várias requisições HTTP foram dropadas ou foram rejeitadas, embora ele tenha conseguido obter a tabela. Mas se você for realizar esse teste para obter o número de colunas, provavelmente não vai conseguir. Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram acrescentar algo, o espaço para discussões vai estar aberto e obrigado pela sua atenção. Milena? Oi, já estou compartilhando. Perfeito. Obrigado. Apresento o artigo intitulado de Ferramenta PP Sensor, detecção de pornografia em tempo real no streaming de vídeo. Este artigo apresenta em detalhes a ferramenta desenvolvida para a obtenção dos resultados apresentados no artigo que publicamos no periódico da Elsevier Future Generation Computer Systems. O nome do artigo publicado é PP Sensor, an Architecture for Real-Time Pornography Detection in Video Streaming. A apresentação seguirá a seguinte agenda: uma introdução, seguida da apresentação da ferramenta PP Sensor, onde é abordado sua arquitetura e aspectos de implementação. Na sequência, apresento alguns exemplos e as conclusões. Em 2020, Statista afirmou que nos últimos anos, a disseminação de vídeos para maiores de idade na internet, incluindo aqueles com conteúdo explicitamente pornográfico, aumentou significativamente. Por exemplo, em 2018, o Pornhub, que é um dos sites pornográficos mais visitados, recebeu mais de 4 milhões de uploads diários de vídeos. Assim, este artigo apresenta a ferramenta PP Sensor, Private Parts Sensor. Tal ferramenta foi implementada em um servidor proxy junto a um processo de detecção de objetos de natureza pornográfica. O objetivo é ocultar apenas as áreas inadequadas em um conjunto de frames, em vez de bloquear o acesso ao vídeo inteiro. Quando o PP Sensor identifica um frame contendo partes íntimas, que neste caso são considerados os objetos, o conteúdo é ocultado do vídeo, em exibição sem a necessidade de iteração ou a exigência de processamento do dispositivo do usuário. Tratando-se de pornografia, é necessário que todos os frames de um vídeo sejam classificados, já que um único vídeo pode conter vários frames que podem ser identificados como pornográficos,
mesmo que o vídeo não tenha conteúdo impróprio. Isso proporciona demora, o que provamos ser melhorado através da detecção de objetos acoplada na ferramenta PP-Sensor. Ademais, os vídeos são frequentemente vistos continuamente de uma forma baseada em stream, o que exige rápido processamento da ferramenta que atua em tempo real. A vantagem é que a abordagem proposta por PP-Sensor, a primeira da literatura, realiza a detecção de partes íntimas com taxas de precisão semelhantes em comparação com as abordagens do estado da arte baseadas na classificação de imagens tradicionais. Portanto, PP-Sensor não demanda modificações e nem processamento extra no dispositivo do usuário, uma vez que ele é executado remotamente e de forma transparente para o usuário final. Desta forma, contribui-se com uma nova arquitetura de detecção de pornografia baseada em CNN, Convolutional Neural Network. Na literatura, as CNNs são utilizadas e têm apresentado resultados promissores na classificação de conteúdo pornográfico em vídeos. Por sua vez, a classificação baseada em CNN pode classificar incorretamente alguns frames e, consequentemente, um vídeo. Portanto, a filtragem de vídeo por meio de técnicas baseadas em CNN pode apresentar uma alta taxa de falso positivo, uma situação em que vários vídeos normais são erroneamente classificados como pornográficos ou vice-versa, produzindo um falso negativo. Consequentemente, a implantação da CNN no dispositivo do usuário final torna-se uma tarefa desafiadora, considerando que as abordagens de detecção disponíveis na literatura geralmente não consideram a tarefa de implantação da CNN, ignorando a falta de recurso disponível no dispositivo do usuário final. Além disso, vídeos inadequados são frequentemente visualizados em dispositivos com recursos limitados, como smartphones, tablets, entre outros. Como resultado, as técnicas atuais de filtragem de vídeo com base em CNN não são adequadas para implantação em tais ambientes, considerando que, devido às altas demandas computacionais, essas técnicas frequentemente requerem hardware de última geração que normalmente tem um preço elevado. Nesta seção, apresenta-se a ferramenta PP-Sensor, tratando-se dos aspectos relacionados à sua arquitetura e implementação. Para tal, a explicação está dividida em duas partes. Na primeira parte, explica-se a arquitetura CNN da ferramenta, na qual é dividida em duas etapas: proxy e detector de objetos de pornografia, que são aplicadas em um servidor proxy, como ilustrado na figura 1. O usuário solicita a visualização de vídeo alocada em URL do vídeo, o qual está armazenado no servidor do vídeo. Neste momento, são inicializados alguns processos, sendo a etapa proxy e o detector de objetos. O proxy é responsável pela requisição e manipulação de transmissão de vídeo, realizando a análise das requisições do dispositivo do usuário, o download, a filtragem dos vídeos e a devida resposta filtrada relacionada. Então, pergunta-se: como o usuário faz para utilizar a ferramenta? O usuário deve alterar as configurações do dispositivo para redirecionar consultas para o servidor PP-Sensor. Por fim, implementamos a ferramenta em um servidor baseado em Linux, fazendo uso do software Squid versão 4.5. Após a filtragem de URL, utilizamos a API PAF versão 0.5.1 para download do conteúdo solicitado. Na sequência, o conteúdo é extraído e enviado ao detector de objetos de pornografia, lembrando que existe a possibilidade da configuração de blacklist na ferramenta. Explica-se, nesta etapa, a detecção de objetos de pornografia. Ela é responsável por apresentar uma abordagem de detecção amigável. Por exemplo, ele pode desfocar, ofuscar, tarjar as regiões dos frames contendo objetos identificados. Como resultado,
Mesmo que ocorram erros de classificação, a experiência do usuário não é significativamente degradada. Isso ocorre porque o PP Sensor trata o conteúdo inadequado como um problema de reconhecimento de objetos, sendo capaz de filtrar os frames dos vídeos inadequados em vez de bloquear todo o conteúdo do vídeo. Para a detecção dos objetos pornográficos, um detector foi treinado no uso do dataset PPO, Private Parts Object Dataset. Este dataset foi rotulado a partir de frames de vídeos pornográficos do dataset Pornography 2K. O dataset PPO possui 4 classes: pênis, vaginas, seios e bundas. Um total de 50.870 frames pornográficos. O detector de objetos de pornografia é baseado na arquitetura Faster RCNN Inception, treinado via Transfer Learning, onde foi utilizado o Coco Dataset. A implementação da arquitetura foi baseada na API do TensorFlow. A figura 4 mostra exemplos de imagens pornográficas rotuladas no uso do detector de objetos. Nela, é possível notar como a abordagem de reconhecimento de objetos proposta impacta a experiência do usuário. As regiões nas imagens com objetos de parte privada são devidamente identificadas e filtradas, e a experiência do usuário não é significativamente degradada. Isso ocorre porque o usuário ainda é capaz de identificar o contexto da cena sem ser exposto à nudez explícita. A figura 5 mostra exemplos de imagens não pornográficas com objetos reconhecidos incorretamente quando a arquitetura é aplicada. Exemplos comuns de falsos positivos. Concluindo, neste trabalho foi apresentada uma ferramenta social a ser utilizada no consumo de vídeos armazenados na internet. Uma ferramenta para proxy que analisa e modifica regiões dos frames de vídeos pornográficos. Por fim, a ferramenta, o código-fonte e o tutorial de instalação encontram-se disponíveis em secplab.ppgia.pucpr.br/ppsensor. Há referências utilizadas neste trabalho e aqui deixo o contato dos autores. Bom, o próximo trabalho é o Breaking Good, injeção de payloads legítimos em binários maliciosos. Maroni, tem alguém aqui reclamando no chat que tem gente querendo entrar e não consegue entrar na sala. Eu acho que precisa de um anfitrião para ficar aceitando o pessoal. A gente já aceitou aqui agora quem faltava. Então tá bom. Por Obrigado. isso que eu tô fazendo essas pausas durante as apresentações. Pronto, obrigado, Milena. Olá, meu nome é Gabriel Luders, sou desenvolvedor do Breaking Good e estarei comentando um pouco sobre a utilidade do módulo e sobre os seus contribuidores. Sou um estudante de ciência da computação na UFPR, sou aluno de IC e essa foi a minha primeira experiência com essa ferramenta de desenvolvimento. Além de mim, outros contribuidores foram o professor do Departamento de Informática da UFPR, André Grégio, que foi meu orientador, e os doutorandos em Ciência da Computação Marcos Botassin e Fabrício Seskin, que auxiliaram em algumas estruturas do código e nos casos de teste. O Breaking Good é uma ferramenta de modificação de binários, cujo objetivo é alterar malware de forma a gerar adversários capazes de passar por defesas de antivírus comuns. A principal foco desse trabalho é criar uma ferramenta capaz de desenvolver um banco de dados para auxiliar as empresas de antivírus a melhorarem suas defesas contra variantes de ataques comuns no mercado. As possíveis modificações presentes atualmente são a .byte, que consiste em apendar binários retornados pelo comando usRandom com um tamanho fixo de 50 no malware-alvo, ou .string, que apenda strings extraídas de uma DLL passada
pelo usuário, com o comando bash strings, o GWA, que usa um injetor para apelar código executável da DLL dentro do malware-alvo, a modificação addsub, que troca instruções int3 por um par de instruções addsub quando possível, e a modificação .swap, que muda a organização do binário ao trocar de lugar instruções 9 com instruções hat diretamente acima. Vale lembrar que todas essas modificações visam não alterar o comportamento original do malware. Agora eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de utilização. A classe Breaking Good, algumas possibilidades na hora de importar as funções e uma tabela de resultados padrão. Eu vou começar clonando o repositório. Uma vez com o repositório clonado, vocês devem entrar na pasta de configurações. Tendo o pip instalado para Python 2 e para Python 3, é só rodar o arquivo de install. Beleza. E adicionar no arquivo config dentro da pasta files aqui de vocês. Tendo isso feito, o diretório já vem com um arquivo de teste padrão que vocês podem utilizar, que é o main.py. Ele foi feito com um parser de argumentos e do arquivo de configuração. Ele, para vocês verem como é simples de utilizar o Breaking Good, basta importar a classe, pedir para buildar os adversários, chamar o handle do VirusTotal e mostrar os resultados com a função de results. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foi feita a biblioteca. A classe principal é a Breaking Good. Ela importa todas as outras dependências e manipula elas para que fique mais fácil para o usuário. Tem algumas funções que lidam com arquivo, checagem de exe e tudo mais. E as funções principais que fazem as modificações propriamente ditas. Add bytes cria o arquivo .byte. Add strings cria o arquivo .string. Append Goodr Sections gera o GWA, Swap Ret Not gera o .swap e Replace 3 addsub gera o arquivo .addsub. Ela contém também uma função que lida com o VirusTotal, faz os requests, e uma função que te dá os resultados. Possui também uma função de uso geral, que chama as funções de modificação, e possui alguns parâmetros de configuração e alguns testes para erro. Então vocês podem usar essa função e não gerar todos os arquivos que quiser, gerar apenas um ou outro. Ou se vocês preferirem, vocês podem importar também, utilizar só as funções sozinhas para gerar arquivos sozinhos. Só que tenha em mente que essas funções aqui não testam casos de erro, enquanto essa que gerencia elas já testa algumas coisas. Agora vou mostrar para vocês um exemplo de utilização. A main que já vem dentro do diretório, ela utiliza por padrão o arquivo de configuração config.cfg, que utiliza o malware que já tem no diretório, a DLL que já vem no diretório, salva os resultados na pasta bgresults, com essa aqui do VirusTotal. Ela vai ser desativada, então quando vocês forem utilizar a ferramenta, vocês precisam adicionar só aqui e aqui. Se você quiser utilizar a main.py com outros argumentos, basta você excluir o config.cfg e checar o traço help
E ele ensina quais argumentos devem ser passados e como utilizar a função. Vocês podem também importar o Breaking Good em outro local e criar main próprio de vocês. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de utilização com um arquivo de configuração. Basta dar um Python 3 main.py e esperar ele terminar de trabalhar. Vale lembrar que ele leva um tempo, porque cada file criada é submetida no VirusTotal e analisada por cerca de 71 antivírus, então leva um tempinho para os requests voltarem. Vocês podem ver, no final da execução do programa, é imprimida uma tabela de resultados. A primeira coluna são os antivírus. A segunda são as informações sobre o arquivo original, seguidos por AddSub, byte, WA e string swap. Falso significa que o antivírus reconheceu o file como um goodware, e true significa que o antivírus reconheceu o file como um malware. Vocês podem ver todas as modificações têm alternâncias significativas no reconhecimento das samples. O AddSub possui aqui e aqui. Vamos ver aqui também, quando no original foi reconhecido como malware. O byte possui alguns falsos também. E a principal delas é a GWA, que a boa parte dos antivírus não consegue reconhecer o malware mais e acabam retornando falso. O que demonstra uma crescente necessidade de estudar malwares adversários e adicioná-los aos bancos de dados dos antivírus atuais. Agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças nas files. Podemos aqui ver a diferença entre o arquivo original e o arquivo AddSub. No arquivo original nós temos uma série de instruções 23 seguidas, enquanto que no arquivo modificado nós temos um add, um sub e a int3 remanescente. Trocamos 8 int3 por um par de instruções add sub. Vamos ver também a diferença entre o arquivo original e o arquivo de swap. No original nós temos um head seguido de um nop nessa ocasião, e nessa ocasião no outro head seguido de um nop. No modificado, o nop vem antes do hash nas duas ocasiões. Por enquanto são essas modificações possíveis. Talvez no futuro tenhamos mais. Qualquer sugestão ou dúvida pode ser enviada para os e-mails, Twitter ou site da Secret, ou para o meu e-mail pessoal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a equipe, basta acessar o site da Secret. Obrigado pela atenção. Bom, próximo trabalho é o sintetizador de gramáticas para obfuscação de dados em sistemas de log. Olá, meu nome é João Safran e juntamente com Fernando Magno e Raniel Barbosa eu sou coautor do paper Sintetizador de Gramáticas para Obfuscação de Dados em Sistemas de Log. Uma breve introdução. Com o avanço da Lei Geral de Proteção de Dados, tem aumentado a importância de tratar eventos strings produzidos por software. Este é um problema desafiador, uma vez que um programa pode produzir um número infinito de strings. No limite, para gerar uma gramática que descreva a saída de um programa, pode ser requerido um número infinito de strings. Bom, mas o que é um evento de string? É a ocorrência de um padrão textual na saída de um programa. Neste exemplo, nós temos o padrão select, uma variável, from user, where, outra variável, end password igual outra variável. Variáveis no nosso contexto são textos que podem mudar dentro de um padrão. Dentro do conjunto de strings especificado, somente estas duas satisfazem o padrão especificado.
Neste trabalho, nós propomos um framework que, dado um programa que gera uma saída, nosso framework e a nossa ferramenta chamada Zfuscator intercepta e faz o tratamento destes textos. A nossa ferramenta ela foi implementada em Java, na forma de um Java Agent, e ela faz a obfuscação de dados sensíveis na saída de programas. Como ela funciona? Bom, o primeiro passo é especificar exemplos de saída de programa que devem ser obfuscados. O nosso programa, através de isomorfismos das árvores sintáticas do SQL, ele identifica o que deve ser obfuscado. Uma vez que essa árvore em comum dos padrões de textos exemplificados é encontrado, o nosso programa é capaz de, utilizando o Java Agent, interceptar esta saída e obfuscá-la. Essa obfuscação é reversível e atualmente a implementação do Zfuscator utiliza o algoritmo AES. Uma demonstração. Bom, neste exemplo, nós estamos rodando o programa que nós vamos obfuscar a saída. Ele basicamente printa as linhas de um arquivo gerado por um banco de dados MySQL. Nessa segunda etapa, nós estamos especificando alguns exemplos utilizando o nosso Java, utilizando o Zfuscator. Para fazer isso, basta baixar o código do Zfuscator no GitHub, compilá-lo, e ele gerará esse arquivo jar, que ele contém uma série de comandos que você pode utilizar para especificar aquilo que você quer obfuscar. Neste exemplo, nós estamos passando duas queries SQL como exemplo do que deve ser obfuscado, e elas são separadas por ponto e vírgula. Depois que o Zfuscator calcula o isomorfismo das árvores sintáticas do SQL, ele salva tudo num arquivo serializado chamado tree.ser. Você pode passar esse arquivo para o Java Agent e para o programa utilizando esse comando. Notem que o Zfuscator já foi capaz de identificar o que foi os dados especificados como sensíveis e obfuscá-los. Bom, essa é a demonstração do Zfuscator. O Zfuscator é open source e pode ser encontrado neste link do GitHub. Nós agradecemos a atenção, a oportunidade de publicar esse artigo nessa conferência, e obrigado por todos pela atenção. Agora ficamos com as perguntas. Bom, nós vamos dar início agora à sessão de perguntas. Nós temos aí um tempo grande, então vocês podem escrever diretamente no chat. Eu quero falar, Samarone. Bom, quem quiser falar pode falar, só para não bagunçar, vamos lá. Eu acho que o primeiro trabalho é o trabalho do Murilo, né? Oi, sim. Pronto, então vamos lá, Murilo. Eu fiquei numa dúvida quando você falou numa parte do teu vídeo que estava configurado para 1.200 conexões a cada 15 minutos. Eu acho que você falou isso no vídeo. Aí eu fiquei na dúvida se o teu WAF ele só aceita 1.200 em 15 minutos, assim, no total, ou era 1.200 em 15 para cada, sei lá, IP, por exemplo? Para cada IP, e esse número é de acordo com uma regra reajustável. Ou seja, você define um cabeçalho, na verdade, chamado X-Rate Limit, que ele define quantas requisições podem ser feitas em um intervalo de tempo. Aí, perfeito. Na ocasião do teste, foram programados para ele receber apenas 1.024 no intervalo de tempo de 15 minutos.
Aí vamos supor que depois de 15 minutos esse tempo seja decorrido, né? Aí uma nova requisição pode ser feita, certo? Perfeito. Então, esse padrão. Não, entendi, tranquilo. Né? Minha dúvida é se era para todo mundo ou se era para cada IP. Eu falei, só para todo mundo, tá rígido Aí tá. mesmo, o negócio vai filtrar tudo, na realidade. Minha dúvida só era essa, obrigado. Mais alguma pergunta? As perguntas podem ser feitas para todos os trabalhos apresentados, não só esse. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o primeiro trabalho, do Minimalist WAF. Bom, vocês... Deixa eu ver aqui. Então, o que diferencia esse mod security da ferramenta que vocês produziram? Ela tem uma seguinte diferença. O Mod Security foi a inspiração desse projeto, porque ele é utilizado já em um ambiente Apache, né, que você usa junto com o PHP, e ele possui também níveis de paranoia. Entretanto, nós optamos por não utilizar níveis de paranoia, referências entre regras, e diminuir também a quantidade de tags utilizadas no processo de criação das regras, o que torna ele mais simples. Aliando a isso tudo, o firewall proposto ele foi criado especificamente para Node.js, né, inicialmente, porque notou-se que há uma escassez muito grande de WAFs, principalmente gratuitos, na comunidade, e nós temos um ecossistema muito bom e favorável à instalação e à configuração de um firewall de forma tão simplista, que é utilizando o NPM. Tudo que o usuário precisa fazer é basicamente pegar o link do NPM, do repositório, dar um npm install e adicionar apenas um MIDOR lá na aplicação Express dele ou Caoa, se ele utilizar esse framework. Então é muito mais fácil integrar. Perfeito. Vocês chegaram a fazer algum teste? Tipo, colocar o firewall no servidor de uma empresa, por exemplo? Sim, chegamos. Eu estou tocando um trabalho na cidade de Garanhuns, inclusive, que é o Zona Azul Digital, né? Muitas cidades elas possuem esse tipo de aplicativo que visa justamente facilitar a vida do cliente na hora da compra dos bilhetes de reserva. E esse sistema ele roda um web service que faz uma integração com um sistema e-commerce, e nós colocamos esse firewall para rodar lá. Obtivemos também alguns resultados promissores, né? A quantidade de falsos positivos dele é relativamente baixa. O que ele detecta geralmente realmente está relacionado a uma falha sendo explorada de fato. Também foram feitos alguns testes no ambiente controlado e no ambiente real, que foi numa placa SBC. É uma Tinkerboard, né? E essa placa ficou conectada à internet, exposta por um endereço de IP público, e ela recebeu em torno de 763 ataques, que foram mitigados com sucesso. Perfeito. Obrigado, Murilo. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, mais alguma pergunta para qualquer um dos trabalhos apresentados? Já que o Murilo falou que ele detectou 700 e algumas coisas aí, quantos não foram detectados, Murilo? Vocês chegaram a fazer esse teste? Esse é um número que eu não sei te informar, infelizmente, porque é um intervalo de tempo assim de 3 meses que a gente deixou ele testando lá. E vale lembrar que, como o firewall está em constante desenvolvimento, o conjunto de regras ainda não está 100% concluído. Nunca vai estar, na verdade, né? Porque a todo momento essas novas falhas, vulnerabilidades ocorrem em frameworks e aplicações. Então, bom, eu só sei te informar o seguinte, que o número mais expressivo de vulnerabilidades que nós detectamos, de exploits que nós detectamos, a origem delas vieram de botnets russas. Dentre elas, um endereço de IP comum, que eu via muito ele nos logs, era o 5.101.0.109. É um endereço de IP russo que ele ficava o tempo todo varrendo o espaço de endereçamento IPv4 e exploitando aplicações vulneráveis do FINC PHP. Tá?
Perfeito. Não, obrigado, Murilo. Não. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente tem um tempo grande para perguntas aqui, de 9h40 até 10h30. Eu tenho várias perguntas aqui para os outros artigos. Eu queria primeiro perguntar a vocês se vocês não querem fazer perguntas relacionadas a esses trabalhos. Bom, como ninguém se manifesta, eu vou ter que fazer o meu papel aqui. Com relação à ferramenta PP Sensor, né, de detecção de pornografia, existe alguma ferramenta desse tipo, né, no mercado comercial ou open source? Vocês chegaram a fazer algum tipo de comparação, se por acaso existir? Sim, a gente fez essas comparações. Não existe no mercado nenhuma ferramenta. Tanto que, uma parte da explicação, o que existem trabalhos na literatura é que eles usam a classificação de imagens para fazer detecção de pornografia. Só que esses trabalhos eles não são colocados em prática, porque eles demandam de muito processamento. Foi aí que veio a ideia de utilizarmos a detecção de objetos, porque a gente conseguiu colocar isso na prática. Então a gente pegou, por isso nós fizemos a publicação num journal, em que a gente apresenta, que a gente coloca no proxy, a gente consegue colocar na máquina em que testamos, conseguimos colocar 35 conexões simultâneas, ou seja, 35 pessoas que estão utilizando o proxy e consegue se realizar essa filtragem. Mas não, a tua pergunta, não existe. Esse é o primeiro trabalho. Perfeito, parabéns. Uma outra pergunta é o seguinte: que tipo de teste vocês realizaram? Vocês realizaram só teste no laboratório, no ambiente controlado, ou vocês colocaram isso em alguma empresa, algum lugar, mesmo na universidade? Não, a gente colocou na PUC, sim, mas sim, foi em ambiente controlado, mesmo por estar se tratando de um conteúdo sensível, porque são imagens pornográficas, então nós ficamos restritos a trabalhar em laboratório. A gente não chegou, por exemplo, uma das iniciativas seria levar esse trabalho para uma empresa, mas isso acabou não dando tempo ainda. Perfeito. Acho que tem até uma preocupação com a LGPD agora também, né? Também. Perfeito, obrigado. Pessoal, eu vou abrir perguntas aqui novamente. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta adicional? Vou fazer só mais uma que eu preciso sair também, que eu tenho outra reunião agora. Jackson, obrigado pelo trabalho. Eu fiquei curioso para entender o funcionamento. Eu tinha aquela tua figura que tinha o usuário que falava com o proxy, tinha os, eu vou chamar de componentes, módulos lá no proxy, né? E chegava até o servidor. Então, toda vez que o stream começa a chegar no proxy, cada frame dele é avaliado. Vai funcionar assim, correto? Isso. Vocês chegaram a medir o overhead, então? Né? Porque eu acho que vai ter a bufferização normal do streaming e mais agora o do processamento da CNN, né? Isso. Sim, professor, sinceramente eu não lembro. Nós medimos, está no journal isso. Nesse trabalho da SBSEG nós não colocamos esse resultado, mesmo porque já tinha sido publicado anteriormente. Mas sim, nós medimos isso para justamente verificar a questão do processamento do proxy, a questão do processamento do detector de objetos, para a gente fazer essa separação. Mesmo porque, por exemplo, o detector de objetos ele utiliza GPU, então ele acaba deixando o trabalho muito mais rápido. Então nós fizemos questão de fazer justamente isso. Então, já que o proxy estaria trabalhando com a CPU, então justamente teria essa preocupação. Não, perfeito. Assim, eu acho que a questão não é nem o quão demorado vai ser, mas é porque, assim, já que é algo bem específico, né? Você pode, pensando, sei lá, como produto, dizer assim, olha, eu tenho um produto que é muito ajustado para funcionar, para assim, proibir pornografia para menores de idade, por exemplo. Aí o custo desse produto é que, olha, a minha conexão que antes seria, sei lá, instantânea, agora demora 15 segundos a mais, 20 segundos a mais. Mas eu acho que, sei lá, uma empresa, um site, o que for, um sistema que for, que ela vai estar. Tudo bem. O que é um minuto a mais se eu consigo garantir que eu não estou expondo minhas crianças a coisas que elas não deveriam ver, por exemplo?
Sim, mas foi justamente isso, porque assim, quando na máquina que nós usamos, assim, ó, se a gente colocar 35 conexões simultâneas, é pouco, mas 35 não se sentiu um overhead, não foi uma coisa tão grande, não foi um valor tão alto. Agora, lógico que se a gente começar a passar desses 35, aí eu concordo contigo, a não ser que haja um alto investimento em máquina. Não, perfeito, gostei. Muito obrigado. Bom, nós temos uma pergunta aqui no chat da Vanessa Rocha. Eu só não sei qual seria o trabalho, eu não sei o trabalho que ela se refere. Então, a pergunta é a seguinte: esse teste garante a confiabilidade de não ter ataques de malware? Eu não sei qual trabalho ela está se referindo. Vanessa, você pode escrever no chat, por favor? É o trabalho do Bruno. Bruno, tá por aí para responder a pergunta da Vanessa? Ou tem algum autor, algum coautor que possa responder? Bom, não tem... Eu acredito que os autores não... Pessoal, alguém poderia responder a pergunta? Algum coautor do artigo? A pergunta, novamente, esse teste garante a confiabilidade de não ter ataques de malwares? Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu vou passar para a próxima pergunta. Com relação ao breaking good, injeção de payloads legítimos em binários maliciosos, eu queria saber se... nos testes que vocês realizaram, qual foi o antivírus que se saiu melhor? Tá me ouvindo? Tá um pouco Tá baixo. baixinho, Gabriel. Eu não consigo aumentar por aqui. Não, agora ficou bom. Melhorou. Ok. Um dos melhores foi o Malwarebytes, que nenhuma dos samples que eu testei, ele apontou um falso negativo. E o da Microsoft também, em várias situações, ele apontou com falso negativo, enquanto a maioria acabou se perdendo. Mas dos que eu olhei, esses dois principais. Perfeito. Vocês utilizaram alguma metodologia? Ou melhor, qual foi a metodologia que vocês utilizaram para a realização desses testes? A gente fez um paper que foi aceito agora para publicação no Roots, que é sobre evasão de classificadores de machine learning. Então, esse trabalho do Gabriel, ele foi uma parte do paper do Roots, né? Que a gente estava quebrando modelos lá no outro, então precisava de uma ferramenta, e o Gabriel entrou para ajudar e criar toda essa parte. Então, a metodologia, depois eu posso passar o link. Acho que não foi disponibilizado ainda, mas assim, a gente até nem recomenda esses testes de antivírus, assim, de ver se um é melhor, outro é pior, porque não é bem essa a avaliação, né? Mas tinha uns modelos simplesmente que classificavam entre se um binário era maligno ou benigno, e a ferramenta do Gabriel injetava strings benignas nela, ou outras transformações, né, que estão descritas ali no paper, para quebrar o modelo em si. Daí a gente pôs no antivírus para ver que também tinha essa correlação entre, bom, quebrou o modelo de machine learning, talvez ele não tenha sido identificado no antivírus, mas ter ou não ter sido identificado pelo antivírus não impede de ter bypassado o modelo inteligente, vamos dizer assim. Perfeito, André. Bom, parabéns pelo trabalho, André e Gabriel.
Obrigado. Pessoal, novamente, alguém quer fazer perguntas? Vocês podem utilizar o chat. Bom, então eu vou fazer meu papel novamente aqui. Com relação ao sintetizador de gramática para obfuscação de dados, agora eu acertei. Em sistema de logs. Vocês chegaram a fazer alguma integração com um gerador de logs de algum sistema operacional, ou vocês têm pretensão, se não, vocês teriam pretensão de fazer isso, né? Fazer essa integração junto com o gerador de logs do sistema operacional? A gente escreveu um paper um pouco antes da gente submeter para cá, que aí a gente aplica mais testes. E um desses testes é no gerador de sistema operacional a gente coloca no macOS e a gente coloca no Linux. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, João. Obrigado. Bom, pessoal, nós teríamos até 10h30, né, para perguntas. Eu vou novamente perguntar aos senhores, a todos, né, se vocês não teriam perguntas a fazer. Se vocês não tiverem, eu vou encerrar essa primeira parte e nós voltamos às 10h45. Então, novamente, alguém teria alguma pergunta com relação aos trabalhos? Bom, como ninguém se manifestou, nós vamos encerrar essa primeira parte do Salão de Ferramentas e nós retornamos às 10h45 para iniciar a segunda parte. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os autores.